para cantarmos o hino 397, Por Minha Boa Mãe, em homenagem ao Dia das Mães. Por Minha Boa Mãe foi o hino que acabamos de cantar. E que gostoso ver a família reunida cantando esse hino e você também poder acompanhar. Então já quero começar dizendo para você, mamãe, para todas as mamães, feliz Dia das Mães. Sou grato a Deus por sua vida, por Ele te dar condições de ser mãe, de gerar imagem e semelhança do Senhor para dar glória ao Senhor. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, porque eu quero começar com essa declaração do amor de Deus por nós, onde é exemplificado pelo amor da mãe pelos filhos, mas mostrando que o amor de Deus é muito, mas muito maior, porque Ele é perfeito, muito maior que o amor de uma mãe. Então, Isaías 49, veja comigo, a partir do verso de número 13. Isaías 49, verso de número 13, diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor, Yahvé, consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. O verso 14 tem um contraste. Mas Sião, povo de Deus, diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Verso 16. Eis que nas
palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. O livro de Isaías é escrito num período dos reis Jotão, Acás e Ezequias. E nós lemos recentemente a história desses reis. E nós vemos aqui, no verso de número 13, uma explosão de alegria, de louvor e adoração por causa da promessa que é feita pelo Senhor nos versos de 8 a 12. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A dificuldade que o povo tem, no verso 14, de enxergar e de crer na promessa que Deus fez de salvação futura. E para confirmar esse amor, essa promessa, Deus diz para esse povo que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, o que é algo impossível, se a gente pensar em mães verdadeiramente que amam seus filhos, ainda que isso pudesse acontecer, com Deus isso jamais vai acontecer. Deus promete amor e cuidado eternamente ao seu povo. E que bom nós começarmos essa manhã, num domingo, que é escolhido, separado pela sociedade para celebrar o Dia das Mães, nós podemos lembrar do amor de Deus, que é muito, mas muito maior que o amor de uma mãe. E nós vamos, então, a partir dessa palavra, ter uma oração. Quem vai nos conduzir nessa palavra de oração é o pastor Carlos Eduardo, da nossa igreja lá no Paranoá. Vamos orar com o nosso irmão, nos preparando para tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Gostaria de orar com todos os irmãos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, porque Ele derramou o seu amor sobre nós, pertencemos a Ele e Ele tem cuidado das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre o teu povo. O Senhor nos escolheu, Pai, em Cristo Jesus, para sermos santos, ó Pai. O Senhor nos escolheu para que fôssemos, ó Pai, teus filhos, ó Deus. E a tua palavra nos mostra o cuidado que o Senhor tem por nós, o amor que foi demonstrado ali na cruz do Calvário. O Senhor possa, Pai, abençoar nossos corações, nossas mentes, ó Deus, que possamos confiar e descansar, ó Deus, no teu grande amor por cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada um dessa igreja, Pai. Derrame sobre nós a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Nós oramos assim para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados, gostaria nesse momento de lermos o Salmo de número 113. Salmo de número 113. São 9 versículos. Eu gostaria de ler com a congregação nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascente do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor com cânticos espirituais. Bom dia, igreja querida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta manhã de domingo. Quero convidá-los a louvar o nome do Senhor, porque é bom estar aqui louvando a Deus. É um tempo que nós temos separado, preparado para isso. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus,
o tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Hoje comemoraremos o Dia das Mães, como Igreja Presbiteriana de Brasília, de um jeito diferente. Não teremos aquela movimentação do Domingo das Mães, com as escadas aqui abarrotadas de crianças, cheias de alegria, com as lembrancinhas que elas mesmas confeccionaram para entregar às mães. Não teremos as mães aqui à frente com as suas máquinas, ávidas por fotos, e as mães emocionadas, com lágrimas de alegria e orgulho por verem as suas crianças testemunhando do amor de Jesus Cristo. Não teremos. Mas eu louvo a Deus, porque podemos chegar aí aonde você está e junto com a sua família temos esse momento para refletirmos na palavra de Deus e ouvir aquilo que Ele tem para nós nesse Dia das Mães, 10 de maio de 2020, de um jeito diferente. E eu peço então a você, se ainda não está, reúna a família, pegue a sua Bíblia, para que nós tenhamos esse momento da Escritura Sagrada. Você já pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso de número 11. Deixa aberto aí, nós vamos ler daqui a pouco. Reúna a família, vai chegando aí a criançada, coloca todo mundo junto aí, os filhos junto com os pais, pois é uma palavra para toda a família. Então é importante que todos estejam juntos para ouvir. Abra então Lucas, capítulo 7, deixa a Bíblia aberta e eu quero começar com uma pergunta para você, mãe. Que presente você espera receber hoje? Que presente, mãe, você espera receber hoje? Uma joia? Talvez aquele vestido, aquela roupa chique que você tanto esperava. Será que você gostaria de receber como presente um utensílio do lar? Que é isso, pastor? Tá bom. Talvez você esteja sonhando receber nesse dia um almoço. Almoço não é presente, pastor. Eu já ouvi isso. Minha esposa vive me dizendo isso. Levar para almoçar fora não é presente. Mas até que em tempos de isolamento, distanciamento, não seria má ideia. Tá bom. Será que você gostaria de ganhar uma bolsa e um sapato? Acertei? Mas eu não queria que você pensasse sobre esse tipo de presente. Eu quero te convidar a pensar com a mente de Cristo. Você, mãe, que é discípula dele e que tem a mente de Cristo. Qual presente você gostaria de receber nesse dia, nesse domingo? Qual seria o melhor presente a se receber? Eu não faço essas perguntas porque a cultura assim dita que a nossa alegria está vinculada àquilo que nós recebemos ou temos. Eu faço essas perguntas porque o presente de fato nos traz alegria. E pensar em alegria é lembrar que nós servimos a um Deus alegre. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
E se experimentamos alegria é porque herdamos isso do nosso Criador. Veja, lá em Lucas 10, 21, nós temos um testemunho da alegria de Jesus, do Espírito Santo e de Deus. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está alegre com o fato de Deus estar salvando o seu povo, revelando o Evangelho e trazendo essas pessoas a uma reconciliação com Ele. Queridos, aquilo que traz alegria ao nosso Deus deve também trazer alegria ao nosso coração. E se você está me ouvindo nessa manhã, qual é a verdadeira alegria que você tem experimentado? É só quando você recebe alguma coisa que esperava? Eu quero que você pense junto comigo sobre a verdadeira alegria de uma mãe nessa manhã. É óbvio que é uma palavra para todos nós, em alguns momentos bem específicas a você, mamãe, mas é uma palavra para todos nós. Onde encontramos a verdadeira alegria de uma mãe? E eu quero usar nessa manhã o texto de Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17, para essa reflexão e para responder essa pergunta: onde encontramos a verdadeira alegria de uma mãe? Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Lucas 7, a partir do verso de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar. Diante da Tua palavra, Senhor, inspirada, preservada e trazida, disponibilizada a cada um de nós, nós reconhecemos que só podemos compreender e viver a mensagem que o Senhor tem para nós por meio dela se o Espírito Santo trouxer entendimento, compreensão e mover o nosso coração à obediência. E eu peço que assim seja nessa manhã para a Tua glória. Usa-me por Tua graça, pois sou dependente do Senhor, para expô-la nesse momento. Sei das minhas limitações e por isso recorro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas 7, de 11 a 17, mostra para a gente a experiência de uma mãe que, de um momento para outro, ela sai de extrema tristeza para exultante alegria. E é uma narrativa que aponta para as verdades importantes sobre o que Deus está fazendo nesse mundo, com a implantação do seu reino. Lembrando que Jesus veio implantar esse reino está sendo implantado e será plenamente implantado com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus não apenas pregou o Evangelho, Ele não apenas viveu o Evangelho, mas Jesus é o Evangelho. E o que nós estamos lendo aqui, então, traz para nós a boa notícia de salvação que testemunha a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, então sobre a condenação eterna daqueles que o confessam como Senhor e Salvador
da sua vida. Jesus é o Evangelho, Jesus é a vida eterna. Quem crê em Jesus recebe nova vida. E o texto mostra para a gente, então, esse plano de Deus para a salvação do seu povo, que será ressuscitado, onde toda dor, todo choro, toda lágrima serão extintas, porque não haverá mais espaço para dor, só alegria, verdadeira alegria. A partir desse texto, então, eu quero ver com você onde nós encontramos a verdadeira alegria de uma mãe. A verdadeira alegria de uma mãe está em ser escolhida por Jesus, em ser sustentada por Jesus e em ver a glória de Jesus. Então, o primeiro ponto é, a verdadeira alegria de uma mãe está em ser escolhida por Jesus Cristo. Acompanhe comigo. Essa mãe está sofrendo, e sofrendo muito. Veja, ela é viúva, então ela tem um novo confronto da morte. Ela perdeu o marido e agora perde o filho. A morte está continuamente lembrando-a da finitude humana, do pecado presente na vida do ser humano. Como que você imagina o coração dessa mulher nessa hora? Ela perdeu seu único filho. Já era viúva. Queridos, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus criou a vida, o pecado gerou a morte. Romanos 5,12 nós lemos, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, a morte é fruto do pecado que nos alcançou. E Lucas quer nos lembrar que o pecado está presente continuamente, destruindo vidas. Queridos, o mundo em torno de nós está repleto de miséria, de doenças, de maldade, de pecado, de morte. Não haveria tristeza, choro, enfermidades, depressão, ansiedade, Covid-19, se não fosse o pecado ter entrado no mundo. A morte desse jovem, então, chama a nossa atenção não apenas para o pecado presente, mas para a morte espiritual como fruto do pecado. Em meio a esse cenário de dor, de sofrimento, onde o pecado é exaltado, onde a morte é testemunhada, uma mãe que está sofrendo e sofrendo muito porque nem percebe que uma multidão está chegando perto dela, é escolhida por Jesus para receber graça. Queridos, isso é maravilhoso. E é aí que nós encontramos a verdadeira alegria de uma mãe. É quando ela é escolhida por Deus. Quantas pessoas morreram naquele dia? Quantas mães perderam o filho naquele dia? E essa mãe é alcançada por Jesus Cristo e recebe dele graça. Ao ressuscitar seu filho, Jesus está declarando que ele veio para trazer vida eterna, a vida que vence a morte de uma vez por todas. Ou seja, Jesus é aquele que vence o pecado. Porque se o pecado gera a morte e Jesus vence a morte, ele está vencendo também o pecado. Por isso, quem está unido a Jesus Cristo vence o pecado, como já está livre da morte eterna. Quão terrível é o pecado, mas quão maravilhosa é a graça que escolhe quem quer. E essa mãe, que não fez nada, não pediu nada, foi escolhida para receber graça. Eu quero abrir um parêntese. Há mães que me ouvem nessa hora que não podem pensar em seus filhos sem sentir uma profunda dor, talvez até maior do que as dores que sentiu quando deu à luz ao seu filho. Eu me refiro a mães que choram por filhos que estão distantes do Evangelho. Conhecem, mas estão seguindo por caminhos distantes de Deus. Eu falo de mães que choram por filhos que desobedecem, que machucam, que ferem com suas palavras e suas atitudes. Eu falo de mães que choram porque os seus filhos ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo. Estão mortos espiritualmente, estão condenados ao sofrimento eterno no inferno. Mães têm chorado por seus filhos. Filhos,
Filhos que desobedecem às suas mães são como mortos espirituais, porque não apenas trazem sofrimento e dor ao coração da mãe, mas estão distantes do único e verdadeiro Deus e não estão vivendo conforme a vontade de Deus. São filhos que não se apresentam como os filhos registrados lá em Provérbios 31, verso 28. Anote aí para você ver depois, eu não vou fazer leitura. E talvez essa seja a realidade de muitas mães que esperam um presente diferente nessa manhã. Qual presente você espera receber nessa manhã, mãe? A salvação dos filhos? A obediência dos filhos? Quem sabe, mãe, você deseja receber de presente o caminhar do seu filho fiel aos pés do Senhor. E esse seria um maravilhoso presente. Mas eu preciso perguntar então para você, filho, que também está me ouvindo, que presente você dará à sua mãe hoje? Que presente você dará à sua mãe hoje? Como no Antigo Testamento, diante de tantas viúvas que pereciam, apenas uma viúva foi alvo da graça de Deus por meio do profeta Elias. Queridos, essa mulher foi escolhida por Jesus e ela recebe a verdadeira alegria. Graça é favor imerecido. Ela não fez nada por merecer. Não há mérito nessa mãe, nessa viúva, assim como não há em mim e em você para recebermos a vida de Jesus. Note que a mulher não pede a ressurreição do filho. Muito provavelmente, ela nem conhecesse Jesus Cristo. Mas Jesus sabia o que iria fazer. E quando ele chega na cidade, que ele olha para aquela multidão trazendo o cortejo e vê aquela mãe chorando, ele vai até ela e manifesta a graça. É o encontro da graça com uma mulher que sofre. Vamos lembrar que Jesus está implantando o reino e o reino já está presente. E ao ressuscitar esse jovem, ele anuncia uma vida que não terá fim. Uma vida por toda a eternidade. Ele anuncia que o reino está presente. O reino de Deus está presente. E onde o reino de Deus está presente, o que a gente vê? Veja comigo, capítulo 7 ainda, verso 22. Quando o reino de Deus está presente, é isso que nós vemos. Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Essa é a marca do reino presente entre nós. Quantos mortos naquele dia? Jesus vai até aquela mulher para que ela conhecesse a verdadeira alegria ao ser escolhida por pura graça. Eu espero que também nesse dia e nessa hora, um grande propósito da parte de Deus esteja sendo cumprido. A minha oração é para que essa palavra chegue ao seu coração. Eu não sei por que você está ouvindo essa mensagem nesse dia, nessa hora e num tema que eu estou abordando sobre o Dia das Mães, mas eu sei que Deus providenciou essa mensagem para você. Então, abra o seu coração para receber as palavras de vida eterna. Mãe, pensar que você foi escolhida dentre tantas para receber graça, isso é experimentar a verdadeira alegria, ter o coração tomado de louvor, de adoração, de gratidão. E isso não é só para você, mãe. Isso é para todos nós. Você que me ouve, por favor, você se percebe escolhido por Deus para ter uma vida nele? Você se entende alcançado por pura graça, que você não fez nada e Ele te salvou? Isso tem que gerar a verdadeira alegria. Não é o que nós recebemos ou temos, mas é o fato de termos vida do Senhor da vida. Se a sua palavra é sim, eu me percebo como escolhido de Deus, como salvo em Cristo Jesus por pura graça, então glória a Deus. Porque você de fato não fez nada para alcançar e essa abundante alegria que você experimenta, que é a própria vida de Deus, foi um presente que Ele te deu. Mas talvez a sua resposta seja não. Eu não tenho Jesus como meu Senhor, não me sinto um escolhido da parte de Deus. Bem, hoje é o dia. Volte-se para Jesus. Peça a Ele dessa vida eterna. Se o Espírito Santo está aquecendo o seu coração nessa hora, dobre-se diante de Jesus.
se há um despertamento no seu coração de desfrutar a verdadeira alegria, que não está nos presentes materiais dessa terra, mas está nas dádivas eternas do Deus Todo-Poderoso, então venha. Porque Jesus veio até você agora, como Ele foi até aquela mãe, para ressuscitar o seu filho, como Ele quer te ressuscitar e te dar vida eterna. Esse é o nosso Deus. Eu creio de todo o meu coração, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está comunicando ao seu coração a verdade que você precisa ouvir nessa hora. Então, se você precisa de salvação, eu quero te convidar a entregar-se ao dono da vida, para que quando chegar a morte, e muitos estão morrendo nos dias de hoje, quando chegar o seu dia de morrer, você ter a certeza de que você continuará por toda a eternidade, porque recebeu a vida eterna completamente de graça, foi um escolhido do Senhor. Segunda palavra do texto, se a primeira é que a verdadeira alegria da mãe está em ser escolhida por Jesus, receber graça, a segunda palavra é ser sustentada por Jesus. A verdadeira alegria de uma mãe está em ser sustentada, não apenas escolhida, mas sustentada. Mas antes eu quero chamar a sua atenção. A nossa oração num momento como esse tem que ser para que o Senhor ouça as lágrimas de mães que têm chorado pelos seus filhos, como eu falei há pouco. E talvez seja válido um momento para você parar a mãe e dedicar-se em oração de confiança, talvez com lágrimas, porque dói ver filhos distantes do Evangelho, mas com fé, aguardar aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque Ele é o Deus que te sustenta. Veja, a intervenção de Jesus aqui é maravilhosa e eu quero chamar a sua atenção para isso. Ao ressuscitar aquele jovem, Ele não apenas mostra o seu poder sobre a morte. Jesus está mostrando também que Ele está presente, cuidando de quem sofre. Não se esqueça disso. Imagine a cena. Um cadáver gelado, carregado sobre uma tábua, não tinha caixão, urna, mas era uma tábua onde geralmente 4 pessoas carregavam. Ali tem um cadáver gelado sobre essa tábua, sem cor. E aí, de repente, o coração começa a bater. Tum, 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 tum. Os pulmões começam a trabalhar, o cérebro desperta e, de repente, ele senta. Você já imaginou o susto daquele povo? O texto bíblico diz no verso 16 que eles ficaram cheios de temor diante daquela cena. Jesus, que se compadeceu daquela mãe, chega e ressuscita aquele jovem. E ele continua cuidando. O texto diz que ele restitui o filho à mãe. Queridos, compadecer é ser movido nas entranhas, é um mal-estar que Jesus sentiu diante da morte, do pecado, da dor e do sofrimento. Sabe aquele mal-estar que às vezes você sente diante de uma tristeza muito grande, ou talvez de uma maldade terrível que você testemunha? É esse mal-estar que Jesus sente. A dor daquela mãe se transforma na dor de Jesus, mas a dor de Jesus é muito maior do que daquela mãe, porque não se esqueça que Jesus é o Criador do mundo. E aqueles que Ele criou para a sua glória, agora eles estão sendo alvos do pecado e morrendo sem conhecê-lo. Queridos, somente 3 ressurreições são registradas nos evangelhos. Essa é a primeira. Depois nós temos a ressurreição da filha de Jairo e do amigo de Jesus, Lázaro. Em todas elas, a vida restituída por causa da intervenção sobrenatural poderosa de Jesus diante da morte. Em todos ele apenas usa a palavra. Veja o poder de Jesus. E nessa hora, quando Jesus chega perto desse jovem morto, de uma mãe que foi escolhida graciosamente por Deus para receber a restituição do seu filho, nós vemos o trabalho da graça. João 5:21 nós lemos: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. O autor da vida dá vida a quem Ele quer. Jesus, que tem vida em si mesmo, é quem vivifica quem Ele quer. Ele é o nosso sustento, queridos. E a verdadeira alegria de uma mãe está em saber que ela é sustentada pelo Senhor,
naquilo que ela precisa, na fé que ela precisa. A intervenção de Jesus sobre a morte não apenas manifesta o seu poder, mas, queridos, o que já é maravilhoso, mas ele está ensinando que um dia todos serão ressuscitados. Vou repetir. Um dia todos seremos ressuscitados. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Veja, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ninguém vai escapar. De que lado você estará? Jesus está sustentando aqueles que receberam dele vida eterna para que permaneçam e por toda a eternidade desfrutam de vida com ele. Ele garante vida eterna e garante também a sua presença conosco. Ele segue conosco até a sua gloriosa volta em carne e osso para nos levar para junto de si. O amparo de Jesus, o sustento de Jesus é a salvação que ele concede a cada um de nós. Portanto, a verdadeira alegria não está naquilo que a gente recebe, mas em ter o sustento, o amparo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, debaixo da certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida. Mãe, pensar que a intervenção de Jesus mudou sua história e que o amparo e o sustento dele segue com você continuamente por toda a eternidade, enche o seu coração de alegria, da verdadeira alegria, de gratidão, de louvor e adoração. E essa é a verdadeira alegria que essa mãe experimenta. Tantas vezes experimentamos dor tamanha que somos impedidos de ver Jesus do nosso lado, Jesus agindo. Mas não se esqueça, Ele está lá. Ele percebeu a dor daquela mãe, Ele percebeu a dor daquela viúva, Ele percebe a sua dor. Ainda que nós não o percebamos do nosso lado, Ele está percebendo a sua dor, sofrendo com você, chorando com você e agindo para trazer para você a verdadeira alegria. A vida eterna é fruto da intervenção e do sustento de Jesus Cristo, porque aqueles que recebem essa vida jamais perderão e serão sustentados pelo Senhor por todo o tempo que nós aguardarmos a sua gloriosa volta. Então, a verdadeira alegria de uma mãe está em ser escolhida por Jesus Cristo, está em ser sustentada por Jesus Cristo e está, de forma muito rápida, em ver a glória de Jesus Cristo. Em reconhecer que Jesus Cristo é Deus, e um Deus que ama, um Deus que é poderoso, mas um Deus que, encarnado, está ali do lado daquela mãe e hoje espiritualmente está do meu lado e do seu lado. Veja, o texto termina nos últimos 2 versículos chamando a nossa atenção para essa glória manifestada. A narrativa culmina então com esse testemunho grandioso. Veja as palavras comigo. Possuídos de temor, verso 16, glorificavam a Deus. Grande profeta, Deus visitou o seu povo. Queridos, são expressões que revelam a glória de Deus, que mostram quem é Deus. Um Deus que criou todo o universo, mas que virou gente e andou no meio de pecadores para livrá-los da sua dor, do seu sofrimento, concedendo vida eterna. A notícia se espalha por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança, como uma pedra. Você já pegou uma pedra, já jogou num lago, água paradinha, você joga pedra, e aí o círculo vai aumentando, aumentando, aumentando. Foi isso que foi acontecendo com a palavra de Deus, com o testemunho de Jesus. Foi alcançando outros, e a alegria dessa mãe, então ela explode junto com a alegria daqueles que estavam ali vendo aquela maravilha, aquele milagre, e vai alcançando outros. E o testemunho do poder de Jesus Cristo vai alcançando outros, e chegou até você, chegou até mim. Ver essa glória de Deus, o que Deus está fazendo no mundo, é que enche o nosso coração de alegria. Jesus receber glória significa ele ser adorado, e é o que esses queridos aqui estão fazendo. Então ela vê a glória de Deus a partir do que ele é e está fazendo, mas também testemunha dessa glória, o que eu e você também fazemos hoje. E essa é a nossa grande alegria. Mãe,
Pensar que Jesus está presente na sua vida, que você o conhece, que Ele se revela e que você testemunha dessa glória, é a sua verdadeira alegria, que enche o seu coração de gratidão, de louvor e de adoração. Dar glória a Deus é fazê-lo conhecido por quem é e por aquilo que Ele faz. E não tem alegria maior do que a gente fazer isso, contar isso, mostrar isso, porque estamos testemunhando do que Ele fez em nossas vidas. É como você consegue um grande feito e você quer que todos saibam. Deixa eu apelar aqui para um exemplo, então, de mãe. Mãe, eu queria que você pensasse agora, quando você se alegrou com um grande feito do seu filho. Um grande feito do filho para a mãe pode ser quando ele deu os primeiros passos. Pode ser quando ele balbuciou as primeiras palavras e falou mamãe. Isso foi um grande feito. E você se encheu de alegria e de orgulho. Isso é maravilhoso. Agora pense como que você ficou chateada porque não reconheceram um grande feito do seu filho. Não se alegraram com o grande feito do seu filho. Você ficou chateada. Não valorizaram o que ele fez, não reconheceram o que ele fez. Pois bem, nada disso se compara com a alegria de você testemunhar ao mundo quem é o Deus que te deu vida, que te escolheu graciosamente, que te sustenta, que te deu uma vida eterna e que preparou para você um lar sem choro. Não tem nada melhor do que isso. Não há maior alegria do que essa, testemunhar das maravilhas do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A morte é poderosa, sim. Ela é fruto do pecado. A morte tem ceifado milhares de vidas ao longo dos séculos. E num tempo de globalização, nós temos visto como o número de mortos é estarrecedor. Mais de 150 mil mortos em pouquíssimo tempo só na Europa. Queridos, a morte é poderosa, mas o amigo dos pecadores, Jesus Cristo, é muito mais poderoso. Perto de Jesus, o poder da morte é nada. Diante do autor da vida, a morte é nada. Aleluia. Aquele que fez o coração da mãe cantar em adoração a Deus está agindo ainda hoje. A verdadeira alegria de uma mãe está em ser escolhida por Jesus Cristo, em ser sustentada por Jesus Cristo e em ver e testemunhar da glória de Jesus Cristo. Pai e mãe, nessa manhã, você que tem esperado por filhos que estão distantes do Senhor, eu quero te incentivar a continuar esperando no que Deus está fazendo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo testemunha e conhece aquilo que está no mais profundo do seu coração. A triste realidade do sofrimento humano é testemunhado por Jesus Cristo e Ele age para consolar e trazer à vida aqueles que estão mortos. E nesse momento, como Ele disse àquela mãe, não chores, Jesus diz para você, não chore, pai, mãe, não se desespere. Jesus está agindo. Continue intercedendo, clamando e crendo no que Ele vai fazer para trazer seu filho de volta. Pai, mãe, mas também filho, não se desespere, como aqueles que não têm esperança. Você tem esperança em Cristo Jesus, Ele está no controle, então você ainda vai se alegrar. Continue orando por aqueles que estão mortos e que precisam receber vida. Qual presente, mãe, você gostaria de receber nesse dia? Filho, qual presente você vai dar à sua mãe nesse dia? Eu tenho uma palavra final para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você que ainda não está unido a Jesus, não segue os seus passos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a palavra de Jesus, registrada em Mateus 25, 41. Essa é a palavra de Jesus, uma sentença para todos aqueles que se recusam a entregarem a Ele a sua vida, vivendo distante dEle. Essa é a sua situação? Se for, a má notícia é que você não tem nada que possa fazer para mudar essa história, esse cenário. Mas existe uma boa notícia. Jesus Cristo
para todo aquele que está morto, providencia vida. Agora, é exatamente isso. É Ele que providencia. Não há nada que você possa fazer. Ué, pastor, então por que você está falando isso comigo? Porque enquanto eu estou falando, o Espírito Santo pode estar fazendo o seu coração arder. E um desejo de entregar a vida a Jesus está nascendo. Nessa hora significa que você já está recebendo a nova vida de Deus. E você precisa então fazer uma oração de confissão, pedindo perdão pelos seus pecados e colocando-se diante do Senhor, pedindo para que Ele guie a sua vida. Arrependa-se da rebeldia de querer conduzir a sua vida autonomamente. É uma pretensa autonomia porque você só tem vida porque aquele que é a origem da vida te dá a vida. Então, você que está morto no seu esquife, só o poder soberano do onipotente Deus pode te dar vida. Seja qual for o pecado que te mantenha preso ao esquife como esse jovem estava, egoísmo, prazer, orgulho, obstinação do pecado, seja ele qual for, incredulidade, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, o Senhor da vida, quebra todo e qualquer alça de esquife que te prende, todo e qualquer pecado e te traz para a vida eterna, a vida abundante. Ele escolheu você. Entregue-se a Ele e Ele vai te sustentar. E você vai ver a sua glória e vai testemunhar nesse mundo a glória do único e suficiente Salvador. Só Jesus Cristo é o único que tira a morte de quem está morto. Jesus é quem tira as pessoas da morte para a vida, do choro para a alegria, do lamento para a adoração, da morte e condenação eterna para a vida eterna. Venha para Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Deus Santo, Santo e Santo, nós queremos te agradecer pela vida eterna que tu destes a cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Fomos escolhidos, pura graça, não havia mérito em nenhum em nós. Somos sustentados. Se permanecemos firmes contigo, é porque o Senhor nos sustenta. Jesus segue conosco. Aquele que nos deu a vida, nos dá condições de desfrutar da vida eterna. Nós queremos te agradecer porque contemplamos a tua glória, quem tu és. Deus santo, justo, poderoso, eterno, infinito, gracioso, amoroso, misericordioso, autossuficiente, autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, onibenevolente. E por aquilo que tu fazes, o Senhor manifesta amor, graça, sustento, perdão, misericórdia. Obrigado porque vemos a tua glória, mas também podemos testemunhar dessa glória maravilhosa, para que outros venham adorar ao Senhor conosco. Nós oramos juntos por aqueles filhos que estão distantes da fé. Conhecem o Evangelho, mas estão seguindo por caminhos tortuosos. Oramos e pedimos ao Senhor salvação para aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo Jesus. Oramos pelos filhos e filhas que têm desobedecido seus pais. Uma marca de quem está em rebeldia, uma marca de pecadores que precisam se arrepender. Ó Pai, que esse seja o presente de muitos filhos aos seus pais nesse dia, às suas mães, para a glória do Senhor, porque é o nosso desejo maior. Oramos com gratidão, com alegria, a verdadeira alegria, e na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, está fazendo, fará por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Depois de nós ouvirmos a palavra, queridos, eu quero te convidar
para um momento de oração, de intercessão. Nós anunciamos o Deus da salvação, esse Deus da graça, o Deus que intervém, o Deus que escolhe, o Deus que ressuscita mortos espirituais e nos ressuscitará todos nós no dia glorioso da volta de Jesus Cristo. É o mesmo Deus que controla a história, que está controlando essa situação no mundo. E nós lemos recentemente no livro de Esdras, no capítulo 6, eu quero ler 2 versículos. Você leu esse texto recentemente, você que está acompanhando o plano de leitura bíblica, mas o verso 3 e o verso 10 nos convida a esse momento de intercessão pelo nosso país. Especificamente, eu quero que nós dediquemos um tempo para interceder pela nossa nação. Esdras 6, verso 3 e 10, diz assim: O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras grandes de pedras e uma de madeira nova. O verso 10. Para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. O rei Dario encontra um decreto que foi editado pelo rei Ciro, alguns anos antes, sobre a reconstrução do templo para adorar a Deus, você viu isso, para oferecer sacrifícios. Isso era feito pelo povo que tinha retornado do cativeiro da Babilônia. O povo então deve reconstruir o templo. Toda despesa será coberta pelo dinheiro do rei. E esse é um rei ímpio. No entanto, Deus inclina o seu coração para fazer a vontade soberana de Deus. E o povo vai reconstruir o templo para adorar a Deus. E veja, o final do verso 10 diz que é para que eles adorem a Deus através dos sacrifícios, mas também orem pela vida do rei e seus filhos. E aqui nós estamos sendo ensinados pelo Senhor a importância de nós orarmos pelas nossas autoridades. Cada uma delas, legitimadas pelo Senhor, estão ali porque o Senhor as instituiu. Lembra-se da palavra de Paulo lá em Timóteo, capítulo 2, verso 2, na primeira carta: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. E eu quero te convidar a orar por Brasília, mas especialmente pela nação, por sabedoria aos nossos dirigentes governamentais, também pelos estados. A Covid tem avançado, muitas pessoas têm morrido, casos de contaminação também têm aumentado. E eu peço a você que dediquemos alguns instantes de oração nesse sentido agora. Vamos orar? Deus querido, teu povo se reúne em torno dessa palavra que nos lembra a responsabilidade, como povo do Senhor, de interceder pelos nossos governantes, pelos líderes, pelas autoridades, por todos aqueles a quem o Senhor constituiu. E nós pedimos que o Senhor haja com graça, com misericórdia, com justiça, com salvação, inclinando os corações à obediência à Tua verdade,
para que cumpram o teu propósito santo e soberano. Deus, em nome de Jesus, oramos pela nossa cidade, oramos por cada estado, oramos pela nossa nação, oramos para que o Senhor dê sabedoria a cada governante, para os poderes exercerem sua tarefa de acordo com o plano que o Senhor tem para cuidar do teu povo, para que tenhamos vida tranquila e mansa. Ó Deus, confiamos em Ti, que é o soberano. Não nos deixe confiar nas nossas próprias forças, mas descansarmos naquilo que o Senhor está fazendo e aguardarmos com fé, com esperança, com confiança e alegria, porque o Senhor sempre faz o que é melhor para cada um de nós. Obrigado por essa manhã de domingo e obrigado por essa oportunidade de nós celebrarmos esse momento de louvor, de adoração, de ouvir-te para que o teu nome seja engrandecido. Leva-nos em paz e em segurança para mais uma semana de dedicação no testemunho do Evangelho, de uma vida de intimidade contigo. Agradeço ao Senhor por cada mamãe que o Senhor dá nesse dia mais uma oportunidade de celebrar, que de fato elas recebam o presente do Senhor, aquilo que de fato fará diferença por toda a eternidade. Obrigado, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e nós a fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.
suas mãos. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Feliz Dia das Mães! Beijo. Eu quero pedir que você ainda dedique alguns instantes. Eu tenho alguns avisos importantes para nós nessa hora e peço a sua atenção. Eu quero começar agradecendo você que participou da nossa terceira semana de oração. Foi uma experiência nova para nós, mas tivemos um excelente tempo com muita participação e eu sei que Deus falou ao seu coração e te conduziu também num tempo de intercessão e jejum. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Continue dedicando-se à oração e ao jejum. São disciplinas espirituais que nos aproximam de Deus, que nos fortalecem espiritualmente e que dão glória ao nosso Senhor. Hoje, domingo, é sempre um dia que nós dedicamos à oração e em especial ao jejum. Então, continue fazendo isso, especialmente para que Deus cuide do seu coração, porque mesmo com um período de distanciamento social, nós não estamos isentos de tentações as mais diversas. Por isso, eu peço a você atenção, faça a sua parte, que é buscar ao Senhor, e Ele se derramará sobre você em graça, em poder e transformação. E aí, como é que foi essa semana? Imagino que você tenha conseguido ligar para mais algumas pessoas, tenha falado com elas, tenha orado por elas, compartilhado aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Vamos continuar com esse exercício de comunhão, porque de fato nós tivemos mais uma prorrogação do governo, do Distrito Federal, aí até dia 18. Então, se não mudar nada até lá, depois do dia 18, talvez conseguiremos já nos reunir presencialmente. Mas até lá, vamos exercendo essa comunhão, intercedendo uns pelos outros. O Conselho continua fazendo isso, entrando em contato com você. Continue aproveitando esse tempo de reclusão, de ter mais tempo em casa, ainda que meio que forçado, mas para buscar ao Senhor, ler a palavra, dedicar-se à Escritura, queridos. Muito obrigado a você, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, por sua fidelidade e generosidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Nós temos podido cumprir todos os nossos compromissos financeiros e louvamos a Deus por isso, porque é Deus que tem inclinado o seu coração para isso. E nós podemos ser fiéis porque o Senhor tem nos dado, como Davi nos ensina lá em 1 Crônicas 29, verso 14. Nós só podemos entregar ao Senhor porque Ele nos tem dado primeiro. Então, somos gratos ao Senhor porque temos recebido dEle e eu, como pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, quero agradecer a você por sua fidelidade e faço isso também em nome do Conselho. Nossa junta diaconal tem se dedicado e o Fundo de Apoio Emergencial tem sido usado e já socorrido várias famílias. Agradeça a Deus por isso e continue participando com alegria. Papai e mamãe, nós temos agora uma nova série de estudos para as crianças sendo gravada que é Viagem no Tempo. Há uma máquina do tempo que leva as crianças para histórias do passado, lá do Antigo Testamento. Tem sido muito joia. Incentive, coloque suas crianças para assistir. Assista com elas e faça aplicações para que suas crianças também cresçam no conhecimento da palavra e no amor a esse Deus maravilhoso. Amanhã o Conselho estará reunido e eu peço que você ore pelas decisões que teremos que tomar sobre vários assuntos, dentre eles essa questão mesmo também do distanciamento que ainda prevalece, tá, queridos? Louvamos a Deus por essa oportunidade rica. Você tem aqui no final as orientações da nossa transmissão e durante a semana peço a você que esteja atento, participando naquilo que você puder, orando uns pelos outros e que esse dia de domingo, de fato, você, mamãe, receba o presente tão esperado, você, filho, dê o presente que sua mãe está esperando, muito mais do que bens materiais, aquilo que vem da parte do Senhor para cada um.